Ganho de peso, pré-diabetes, diabetes, são condições e palavras familiares no dia a dia? Vou apresentar muitas informações importantes neste vídeo. E aí a primeira pergunta que eu faço a você é: você conhece alguém que após procurar o médico ficou sabendo que está com pré-diabetes ou a glicemia deu alterada? Eu conheço muitas pessoas exatamente nessa condição, que receberam esse tipo de diagnóstico nos últimos 2 anos. Agora, você sabe qual é a diferença entre pré-diabetes e diabetes? O pré-diabetes é uma condição na qual você está desregulado, você está com excesso, na maioria das vezes, de carboidratos e por isso a glicemia, a quantidade de insulina que você produz, não consegue controlar a sua glicemia. Agora, o diabetes já é uma condição um pouco diferente. É como se nós estivéssemos parados em frente a uma sinaleira e nela estivesse lá no pré-diabetes o sinal amarelo mostrando a você que você tem que reagir, fazer alguma coisa diferente para mudar a sua condição, e já o diabetes é o sinal vermelho. Ou seja, quando nós estamos com pré-diabetes, eu não tenho ainda uma doença instalada, uma patologia instalada. Já no caso do diabetes, infelizmente, eu já tenho uma doença instalada. E aí muitas vezes as pessoas me perguntam se é possível reverter o quadro. No pré-diabetes, eu posso garantir a você que sim. No diabetes, nós dependemos um pouco da condição dessa pessoa. Ou seja, qual é o estado que ela se encontra desse diabetes. Na maioria dos casos, é possível controlar essa glicemia, mas falar que a pessoa vai deixar de ser diabética é muito raro. Você sabe qual é a diferença do diabetes tipo 1 para o diabetes tipo 2? O diabetes tipo 1 ela é uma doença crônico-degenerativa igual ao diabetes tipo 2, mas ela vem lá da infância, ela vem instalada pela morte das células beta lá do pâncreas. É uma doença autoimune na realidade, na qual esta pessoa perde as células que produzem o hormônio insulina, que é um hormônio extremamente importante para o nosso corpo. Sem insulina, nós não conseguimos absorver glicose, o açúcar que corre aí na sua corrente sanguínea. Cássio, esse açúcar é importante? Sem dúvida, esse açúcar é o açúcar que alimenta nossas células, é o açúcar que alimenta nosso cérebro. Se eu estou falando com você agora aqui, é porque o meu cérebro está funcionando e porque eu tenho açúcar para levar a ele. Então, é um hormônio extremamente importante que nós precisamos dele. Quando eu não produzo esse hormônio, no caso do diabetes tipo 1, eu chego numa condição de não conseguir absorver essa insulina. E aí, o meu corpo vai entrando, vou dizer, em falência, vai entrando em morte por conta dessa condição. Já no diabetes tipo 2, ele é uma doença instalada. Como assim, Cássio? O que seria uma doença instalada? É uma doença que vem ao longo dos anos, principalmente por um quadro que nós chamamos de resistência à insulina, que nós vamos gerando ele em nosso organismo por conta de maus hábitos, na maioria das vezes, má alimentação. E por conta disso, a quantidade de insulina que eu produzo não é suficiente para que eu possa absorver todo o açúcar que eu tenho circulando. Dentro dessa condição, eu produzo insulina. Ou seja, a grande diferença do diabetes tipo 1 para o diabetes tipo 2 é que no diabetes tipo 1 eu não produzo insulina. E no diabetes tipo 2 eu produzo insulina, só que de uma forma insuficiente. Essa é a grande diferença. Muitas vezes as pessoas me perguntam da seguinte forma: olha, se eu tomo insulina, sou diabético tipo 1. Se eu não tomo insulina, sou diabético tipo 2. Não dá para nós afirmarmos isso, porque eu conheço muitas pessoas, nós ajudamos muitas pessoas que eram diabéticas tipo 2 e eram insulina independentes. E posso falar isso com muita segurança, porque meu pai foi diabético por mais de 40 anos. Meu pai era um paciente diabético tipo 2, característico, né, do tipo 2, e era insulina independente. Agora, por que a pessoa passa a tomar insulina, caso ela produz? Porque as quantidades vão se tornando tão pequenas, por mais que os médicos prescrevam todas as medicações
para aumentar o trabalho do pâncreas, muitas vezes não é suficiente, ele não dá conta. É como se o pâncreas estivesse entrando em falência. E aí, literalmente, ele para de funcionar. Não vou dizer que ele para 100%, na maioria dos casos não. Ele produz ainda uma quantidade significativa de insulina, mas na maioria das vezes essa insulina é insuficiente. E por ser insuficiente, eu preciso usar insulina de forma exógena. Aquela pessoa que aplica insulina todos os dias. Uma pergunta muito recorrente, e inúmeras vezes eu sou abordado com ela, é: Cássio, eu fui diagnosticado aí com pré-diabetes, só que eu não sinto nada. E isso é muito comum. Na maioria das vezes, o diabetes é uma doença silenciosa. O pré-diabetes é mais silencioso ainda. Ou seja, o pré-diabetes, por eu ainda não ter nenhum tipo de doença instalada, ele não se apresenta, ele não se mostra para nós. E por ele não se apresentar, literalmente eu não sinto nada. E aí vão passando os meses, vão passando os anos. Eu não estou dizendo de uma condição que começa hoje e é instalada amanhã. Eu estou dizendo de uma condição que vem ao longo do tempo. E essa condição que vem ao longo do tempo, ela tem para nós consequências muito visíveis. Só que nós não nos atentamos com elas. Como assim visíveis, Cássio? Por qual motivo que eu recebo um diagnóstico de pré-diabetes? Como que o médico olha para mim e fala: ó, você está com pré-diabetes? Primeira coisa é aquele exame que ele faz de glicemia. Você vai ao médico, ele colhe, né, pede para você fazer exame de sangue, e no exame de sangue ele pede glicemia de jejum. A pessoa vai, faz o exame de sangue e aí ela apresenta um resultado. O resultado normal de glicemia é até 100 miligramas por decilitro. Ou seja, se você tiver até 100 miligramas por decilitro, tá tudo certo. Mas ainda existem possibilidades de que ao longo do dia essa glicemia vai oscilar, é claro, toda vez que você ingerir algum tipo de alimento, essa glicemia vai oscilar. E aí, em alguns momentos, pode ser que essa glicemia ultrapasse ali 160, 180, 200 miligramas por decilitro. E quando ela tem esse tipo de quadro, é porque você apresenta o que nós chamamos de resistência à insulina. Tá? A quantidade de alimento que você consumiu muitas vezes é grande, muito grande, para falar a verdade, e por ser muito grande, o que acaba acontecendo é que nós não conseguimos absorver tudo, ou levamos um tempo muito grande para absorver todo aquele açúcar circulante. Agora, lá no consultório do médico, quando ele vem para mim com esse diagnóstico, ele está te falando: olha, está na hora de você reagir, está na hora de você mudar. E nós temos muitas estratégias para isso. Primeira estratégia: controlar a alimentação. Não estou dizendo aqui fazer aquelas dietas radicais que você não come nada. Não é isso. É procurar um nutricionista para que ele possa ajustar o seu padrão alimentar. Mas se você está em casa, Cássio, o que eu faço para controlar a minha alimentação? Primeira coisa é fracionar essa alimentação, ou seja, dividir em mais refeições ao longo do dia, já é uma boa estratégia. Agora, eu sei que a maioria das vezes, a maioria das condições para nos alimentarmos é a base de carboidratos. E o carboidrato, pessoal, é quem se transforma mais rapidamente em açúcar. Tem carboidratos mais velozes, carboidratos menos velozes, mas ele se transforma em açúcar rapidamente. E por ele se transformar em açúcar rapidamente, ele cai na corrente sanguínea mais rápido e aí sinaliza de novo o quadro do pré-diabetes. Então, Cássio, o que eu devo fazer? Olha, existem algumas estratégias realmente alimentares que são a colocação de verduras, vegetais, tá, folhosos, porque os vegetais folhosos são muito ricos em fibras e teoricamente diminuem a velocidade de absorção. Usar, por exemplo, aveia é uma outra forma que você tem de controlar a absorção dessa glicose. Ou seja, existem formas que vão ajudá-lo a fazer isso. Cássio, mas eu não sei o que fazer. Dá para nós conversarmos mais vezes aqui para que a gente possa ajudá-lo. Claro, eu não sou nutricionista, não vou prescrever dieta, mas dá para a gente trazer informação de qualidade para que você não fique perdido aí onde você se encontra. Agora, por que eu recebi esse diagnóstico e realmente não sinto nada, Cássio? Porque o médico conseguiu visualizar lá no seu exame que a sua glicemia, na maioria das vezes a glicemia de jejum, está alterada. E essa alteração é quem dá o primeiro passo, acende a luz amarela lá no seu semáforo. E a partir daí você tem que vir a mudar, porque senão a gente gera complicações.
Mas existem outros fatores que também mostram para nós, profissionais da saúde, mostram ao médico que esse quadro está sendo instalado. Por exemplo, ganho de peso. Você vem ganhando peso de forma regular, aumentando sua circunferência abdominal, e esse aumento de circunferência abdominal proporciona aumento de resistência insulínica. Vou trazer um detalhe importante para você. Eu sou homem, tenho mais de 40 anos, eu já tenho um fator de risco. O sexo, tá? Por eu ser do sexo masculino, eu já tenho um fator de risco aumentado após os 40 anos. É um primeiro fator de risco. As mulheres têm menor. Principalmente do quê? De doenças cardiovasculares. Eu não vou aprofundar sobre elas nesse momento, porque vai ser um tópico importante para nós conversarmos daqui a pouco. Mas as doenças cardiovasculares são extremamente frequentes, principalmente no sexo masculino. Não estou isentando você, mulher, tá bom? Não é isso, não estou isentando, mas é mais recorrente realmente nos homens. Agora, quem se cuida mais? Será que o homem ou a mulher se cuida mais? Quem procura mais os atendimentos? Quem procura mais ir ao médico? Olha, os resultados que nós temos é que as mulheres se preocupam mais. As mulheres vão mais ao médico. Então, dentro dessa condição de se preocuparem mais, de irem mais ao médico, elas detectam mais rapidamente. Eu conheço pessoas que não passaram pelo estado pré-diabetes, na verdade passaram por ele, só que não diagnosticaram o estado do pré-diabetes. E quando nós fomos aferir a glicemia dessa pessoa, já estava lá com 400, já vi pessoas com 500 de glicemia, tendo quadros, infelizmente, ruins por conta dessa condição. E aí a pessoa, realmente, ela já pula o estágio, vou falar assim, do pré-diabetes e chega diretamente no diabetes. Não dá para fazer uma intervenção nessa pessoa sem insulina mais, né? 400, 500 de glicemia, infelizmente já não tem como fazermos um procedimento sem ter insulina no meio. Outra condição importante que já mostra que a pessoa está entrando nesse quadro, diminuição de massa magra. O que é isso, Cássio? Seu músculo. Todas as vezes que o nosso músculo começa a diminuir, o nosso corpo tende a aumentar gordura. Olha, associação do músculo com gordura? Sim! Todas as vezes que eu perco massa muscular, o meu corpo tende a aumentar gordura. E isso é extremamente comum. Eu não sei se você gosta de fazer exercício, se você gosta de fazer musculação, mas é uma tendência normal. A média dos trabalhos mostram para nós aí que a partir dos 30, 35 anos, as pessoas começam a perder massa muscular. E perder massa muscular interfere diretamente no nosso metabolismo. Essa interferência no nosso metabolismo é como se eu estivesse gastando menos calorias ao longo do dia. E isso para nós é extremamente importante. Todas as vezes que eu gasto menos, que eu consumo menos nutrientes, por exemplo, o carboidrato, ele sobra mais. Sobrando, adivinha o que acontece? Ele vai parar exatamente na sua barriga. Cássio, na barriga, né? Na barriga. É claro, eu não estou dizendo aqui que ele vai só parar a barriga. Existem pessoas que têm essa característica até, né? Tem pessoas que engordam só na barriga. Os homens são uma característica comum disso. As mulheres distribuem um pouco mais para a coxa e quadril também. Mas os homens é muito característico aumentar circunferência abdominal. E esse aumento de circunferência abdominal é a primeira sinalização externa, visível, que eu estou olhando para você e vejo que ela aumentou. Ela é um sinal que você pode estar com a sua insulina desregulada. E estar com a insulina desregulada leva a uma condição infeliz aí do pré-diabetes e até mesmo do próprio diabetes. Agora, existe um impacto muito grande sobre tudo isso. E esse impacto vem do sedentarismo. Tá? A maioria das pessoas são sedentárias. Mas você pode se perguntar, Cássio, eu conheço várias pessoas que se exercitam, que vão caminhar de manhã, que vão para academia, que é extremamente comum hoje. Tem pessoas que detestam a academia, mas vão jogar futebol com os amigos. Ou seja, que são ativas. Só que eu posso dizer para você que a grande maioria da população é sedentária. Tá? Nós temos, infelizmente, quase que 70% da população mundial sedentária, não fazendo praticamente nada. Poxa, Cássio, eu fico muito cansado. Eu vou trabalhar, eu chego do trabalho em casa, eu estou extremamente cansado. Eu entendo. Juro que eu entendo. É uma condição minha também. Muitas vezes eu estou na academia o dia inteiro. E aí eu falo, poxa, sobrou um horáriozinho agora, eu vou treinar, vou embora. Olha,
muitas vezes eu acabo indo embora também. Mas eu me exercito, é óbvio, tá? Eu tento treinar todos os dias da semana. Nem sempre é possível, mas existem quantidades viáveis aí. Se eu conseguir treinar 2 vezes por semana, eu já consigo ter resultados muito viáveis. Não estou dizendo para você que treina mais, para de ir na academia, não, tá? Não é essa a condição. Mas a ideia é que você pelo menos exercite 2 vezes na semana. Pense da seguinte forma: para a maioria das pessoas que não fazem nada, se eu conseguir colocá-las de forma ativa 2 vezes na semana, eu já resolvo muito esse problema. Então, treinar, por exemplo, 2 vezes na semana já é uma condição viável. Tá? Então, é mudar o hábito. Cássio, tem um tempo para treinar? Olha, eu vou dizer para vocês que hoje nós estamos tendo resultados com pessoas sedentárias, tá bom? De protocolos de exercício com 4 minutos. Então, eu sei que uma das principais queixas Cássio, não tenho tempo. E aí você está falando que massa muscular, ganho de peso, circunferência abdominal interfere, mas eu não tenho tempo, eu fico estressado, né? Muito estressado, muito cansado. E aí, como você está falando para ir para academia malhar 1 hora, 1 hora e meia? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que com 4 minutos dá para mudar essa realidade. Claro que protocolos devem ser elaborados, tá? Eu preciso de um profissional elaborando o seu treino, porque senão você vai falar, vou fazer 4 minutos aqui em casa, tem resultado? Pode ser que sim e pode ser que não, tá? É muito melhor se eu tiver a prescrição adequada para você que está aí do outro lado. Então, essa é uma condição normal. Prescrever de forma direta é muito importante, porque a sua frequência cardíaca, a sua pressão arterial, a sua glicemia, tudo isso vai ter uma interferência direta dentro dessa condição. Então, isso para nós é extremamente importante. Agora, a questão do tempo, né, não ter tempo, é muitas vezes uma condição que nós olhamos e falamos assim, Cássio, eu não consigo ir para academia. Cássio, para eu sair de casa, eu sair do trabalho ou sair de casa, ir para academia, treinar e voltar, Cássio, vão quase 2 horas. Às vezes, dependendo do trânsito, eu vou levar mais tempo para chegar. E eu não tenho esse tempo hoje. Eu entendo, pessoal, a falta de tempo toma conta do mundo todo, né? Agora, tempo tem a questão de prioridade, entendo isso. Eu costumo falar da seguinte maneira: se eu não tenho tempo para a saúde, eu vou ter tempo para a doença. Não tem como, tá? A doença nos freia lá e fala, olha, agora você precisa fazer, porque senão as consequências serão muito ruins. Então, a gente precisa rever isso. Mas eu entendo essa questão da falta de tempo. E aí nós temos protocolos realmente muito viáveis que com 4 minutos podem resolver esse problema. Ou seja, mudar a chavinha aí de você ser sedentário ou não ser sedentário. Já que o sedentarismo traz tudo isso que eu citei até agora para vocês. Agora querem ver uma condição que piorou muito todo esse quadro? Covid. O Covid, ele trouxe muitos quadros exacerbados daquilo que nós tínhamos como principal problema. Como assim, Cássio? Imagine uma pessoa que estava em ganho de peso entrando no pré-diabetes. O Covid chegou e o vírus ataca exatamente aquilo que nós temos de mais frágil. E por ele atacar aquilo que nós temos de mais frágil, pessoas pelo mundo todo desenvolveram diabetes. Pelo mundo todo, tá? Eu vou trazer resultados para vocês aqui, até de forma muito clara, né? Até para justificar tudo isso que eu estou falando, mas nós temos dados de que na pandemia nós tivemos diagnosticados, tá bom? Mais de 2 milhões de diabéticos diagnosticados após o Covid. Pessoal, nós estamos falando de um número extremamente alto, né? São 2 milhões a mais de pessoas diabéticas por conta do Covid. Essas pessoas que desenvolveram diabetes, elas já estavam provavelmente no quadro de pré-diabetes. E aí o Covid veio e acentuou tudo isso. Não só nessa condição, tá? Pessoas que tinham problemas cognitivos, o Covid acentuou o problema cognitivo. Pessoas que tinham problemas musculares, o Covid acentuou. Pessoas que já tinham problemas que nós vamos chamar aqui de mitocôndrias, o Covid acentuou o problema mitocondrial, ou seja, ele realmente ataca aquilo que nós temos de mais frágil. Por isso, tentar manter o corpo cada vez mais saudável, né? Até porque acredito que ficar sem Covid, né, literalmente sem contato ao vírus, talvez a gente leve aí muito tempo para que isso possa acontecer. Muitos estudos trouxeram essa relação. E olha que condição. Ser diabético aumenta em 40% as chances de desenvolver
Covid aumentou em 40% as chances de você se tornar diabético nos 12 meses seguintes. Ou seja, os estudos revelam uma relação entre Covid e diabetes. E a infecção pelo vírus aumenta em 40% o risco de desenvolver diabetes nos 12 meses seguintes. Pessoal, isso é uma condição aí extremamente importante e complicada. Por quê? Porque pessoas que não eram diabéticas se tornaram. Falei agora há pouco para vocês aí de 2 milhões a mais de pessoas no Brasil se tornando diabéticas. Desde o início da pandemia ficou muito claro que pessoas com diabetes corriam risco de apresentar as formas mais graves do Covid. Ou seja, um dos quadros importantes nas internações e que levavam ao óbito era a pessoa ter uma patologia de base. E o diabetes talvez tenha sido uma das patologias mais graves que, quando associadas ao Covid, levavam ao óbito. Durante a lesão pulmonar aguda, a enzima conversora de angiotensina 2, ela está em menor atividade. O que é isso, Cássio? Ela é uma enzima que converte, angiotensina 1 e angiotensina 2. O que é essa angiotensina, Cássio? Ela é uma enzima que aumenta a permeabilidade alveolar e promove lesão pulmonar. Peraí, lesão pulmonar e Covid. Essa é a associação do diabetes com Covid? Sim. Essa enzima conversora de angiotensina, tanto a 1 quanto a 2, elas têm um papel homólogo ali, mas exercem funções diferentes no corpo, né? Ou seja, no sistema renina, angiotensina, aldosterona. Enquanto uma delas controla e converte angiotensina 1 em angiotensina 2, ela promove o controle da pressão arterial. Então, olha que interessante. Quando eu tenho esse mecanismo desregulado, eu aumento pioro, né, a minha condição pulmonar e, além disso, faço com que os meus índices pressóricos também se modifiquem. Dentro dessa condição, o Covid ele afeta a parte endócrina também do pâncreas. Ou seja, ele interfere lá no pulmão, interfere nos controladores de pressão arterial e interfere também no pâncreas. Essa interferência dele no pâncreas leva a um quadro de hiperglicemia. E possivelmente por conta da hiperexpressão, ou seja, da superexpressão dessa enzima, da enzima conversora de angiotensina 2. Essa conversão faz com que a minha glicemia dispare. Ou seja, Cássio, o Covid faz com que eu tenha um quadro hiperglicêmico? Sim. Teve um grupo de pesquisadores, liderado por um professor chamado Boldi, e avaliaram 1.122 pacientes internados com Covid, em 88 hospitais diferentes lá nos Estados Unidos. 451 desses pacientes eram diabéticos e estavam com a hemoglobina glicada controlada, ou seja, eram diabéticos, mas estavam com a glicemia controlada. Ou uma hiperglicemia, no caso a glicemia transitória, no caso estável. E outra parte desse grupo estava em quadro normal, não diabético. Olha que interessante, era um grupo diabético e um grupo não diabético. O grupo não diabético, que apresentava pré-diabetes e glicemia alterada, teve consequências mais graves do que aqueles que eram diabéticos e estavam controlados. Cássio, por que isso? Porque, da mesma maneira que eu falei agora há pouco da enzima conversora de angiotensina, que altera o pâncreas e faz com que eu tenha hiperglicemia, se eu já chego num estado hiperglicêmico ou com resistência insulínica acentuada, eu acabo piorando o meu quadro. E essa piora do quadro realmente levou muitas pessoas à morte. Ou seja, o estado hiperglicêmico ele é responsável por uma ativação anormal do sistema imunológico. Cássio, por que minha glicemia, o que a glicemia tem a ver com o meu estado físico geral? Porque ela interfere diretamente na sua resposta imunológica. Existe a imunidade mediada por células inatas que se tornam prejudicadas. Nós temos aí um comprometimento de um processo que nós chamamos de fagocitose pelos neutrófilos, monócitos, que ficam prejudicados também, ou seja, as minhas células de defesa
perdem condição. Existe o comprometimento, que nós chamamos de quimiotaxia, tá? Dos neutrófilos, ou seja, eles não conseguem se movimentar rapidamente para atacar bactérias. Existe uma liberação exacerbada de uma citocina, né, inflamatória, incluindo entre elas aí interleucina 6 e um fator que nós chamamos de fator de necrose tumoral. Cássio, o que você está dizendo? Eu estou dizendo, pessoal, que o seu quadro hiperglicêmico faz com que o seu corpo inteiro fique inflamado. Eu estou dizendo que o quadro do pré-diabetes e o quadro do diabetes, é claro, são processos inflamatórios sistêmicos. E por isso que o indivíduo com Covid e que tinha diabetes teve consequências tão ruins. Todas essas alterações da imunidade inata favorecem infecções severas, tá? No caso com diabetes, e de maneira muito similar ao Covid. Então, pensar que teoricamente, como a pandemia deu uma diminuída, Cássio, tudo bem, eu sou diabético, mas eu passei ileso aí, sem ter mais problemas com a pandemia, mas a sua condição inflamada muitas vezes continua. Nós chamamos isso de uma tempestade de citocinas, né? Essa tempestade de citocinas inflamatórias, ela é extremamente deletéria para o nosso corpo, tá? E aí, ela libera várias condições aí anormais e ruins para o nosso organismo. Então, isso tudo é importante para a gente poder entender o porquê, né, que funciona. Essas características inflamatórias, tanto do diabetes e do Covid, desencadeiam um desequilíbrio entre o processo de coagulação sanguínea, e aí nós vimos várias pessoas tendo quadro de trombose, tá? Durante o processo do Covid. Ela aumenta, né, as concentrações do fatores de coagulação, o prolongamento do tempo lá que a gente chama de protrombina, tá? Então, são fatores que são importantes e que não é porque nós não apresentamos o quadro na hora que nós não podemos ter, ou seja, é um quadro muitas vezes de segurança, né? Essa condição que eu estou dizendo para você. Então, pessoas com pré-diabetes, pessoas com diabetes e que tiveram contato com o Covid, vou dizer que praticamente todo mundo teve contato com o vírus, tem hoje que se preocupar em relação a isso, mas a preocupação passa por condições de viabilidade. Ou seja, essa viabilidade eu posso transformar, por exemplo, mudando a minha alimentação, colocando exercícios físicos na minha rotina, ou seja, me cuidando um pouco mais. A resistência à insulina, ela é característica, né, do diabetes tipo 2, principalmente, e está associada a uma disfunção endotelial que também gera a condição, o aumento de agregação plaquetária. Esse aumento de agregação plaquetária, pessoal, é como se eu estivesse formando uma camada que vai entupir o meu vaso sanguíneo. E quando eu tenho esse entupimento do vaso, eu tenho condições, por exemplo, como um infarto. Eu tenho condições, por exemplo, com o aumento da minha pressão arterial. Quadros de trombose, né, hipercoagulável, como aconteceu no caso do Covid. Então, são condições aí que a minha glicemia, a minha resistência à insulina vão gerar aí de forma ruim para o meu corpo. Teve um grupo de epidemiologistas do Hospital de São Luís, nos Estados Unidos, e eles pegaram um grupo muito grande, 180 mil pessoas. E eles fizeram algumas análises aí em relação ao Covid e em relação ao diabetes. O estudo que eles desenvolveram revelou que a infecção pelo Covid aumenta em 40% realmente o risco de se ter diabetes nos 12 meses seguintes. Ou seja, isso é real. 180 mil pessoas participando de um trabalho, pessoal, é realmente um número muito robusto, muito bom. Isso para nós é viável. Agora, dentro dessa condição, todos os casos que foram desencadeados foram de diabetes tipo 2. Ou seja, em nenhum dos casos o indivíduo parou de produzir insulina, que seria um caso mais grave. Agora, a maioria deles foram diabéticos se tornaram diabéticos tipo 2, ou seja, todas as pessoas que eu passei a acompanhar pós-pandemia se tornaram diabéticas tipo 2, tá? Então, Cássio, dá para reverter o quadro? Nós não sabemos ainda a associação com o Covid, tá? Nós não temos dados suficientes ainda para isso, não sabemos a longo prazo como isso vai reagir. Teoricamente, hoje enxergamos o processo como sendo um novo paciente diabético,
tá? Um paciente diabético tipo 2, mas eu não consigo afirmar para vocês que teoricamente vai dar para mudar o quadro, ou seja, vai deixar de ser diabético da mesma maneira como eu paro de ter contato com o vírus. Isso a gente não tem como provar ainda, nós não temos dados. Até o momento, nós trazemos as informações como sendo um novo paciente diabético tipo 2. E aí, dentro dessa condição de ser um novo, né, diabetes tipo 2, a probabilidade de surgir diabetes no ano seguinte aumenta de acordo com a gravidade do Covid que essa pessoa teve. Eu vou dizer para vocês que ainda bem que a maioria das pessoas se vacinou e a vacina diminuiu a intensidade do Covid quando nós tivemos contato com ele. Por quê? Porque quanto mais grave foi o quadro do Covid que a pessoa teve, maior a chance de ela se tornar diabética. Aquelas pessoas hospitalizadas na fase aguda da infecção, bem como as que precisaram ser internadas em UTI, intubadas, pra vocês terem ideia, correram 3 vezes mais risco de desenvolver diabetes que as pessoas que simplesmente tiveram Covid, mas não foram internadas. Ou seja, casos graves do Covid aumentaram em 3 vezes as chances de se tornarem diabéticas. Mesmo que as pessoas que se apresentaram, né, a forma mais leve da Covid, tiveram um risco mais alto de diabetes no decorrer de um ano. Ou seja, todas as pessoas tiveram um risco aumentado. E aí, nós vamos procurar por quê? Olha, por que isso aconteceu? Tá? Porque, lembra que eu falei que o Covid ataca a parte mais vulnerável? Pessoal, sedentarismo talvez seja o maior problema de saúde pública que nós temos no mundo. E essa condição da saúde pública faz com que nós passamos a entender que as pessoas realmente vêm ganhando peso. As estatísticas mundiais mostram isso, as pessoas ganham peso. Eu não estou dizendo um peso saudável, estou dizendo um peso de gordura na maioria das vezes, né? E aí, essa é uma condição que acabou levando as pessoas a estarem já em um estado pré-diabético ou quase se tornando pré-diabéticas, e o Covid veio e acentuou tudo isso. Os pacientes com índice de massa corporal, tá? O IMC é uma continha fácil, você vai pegar o seu peso corporal e vai dividi-lo pelo quadrado da sua altura. Ou seja, você vai multiplicar a sua altura por ela mesma e vai pegar o seu peso corporal e dividir por esse resultado. Pessoas que têm o índice de massa corporal elevado, ou seja, mais próximos da obesidade, nós temos níveis, tá bom? Nós temos aquela pessoa que está com baixo peso, nós temos aquela pessoa que estaria com índice de massa corporal normal, que vai de 20 a 25, pessoas que têm de 25 a 30, que nós chamamos de sobrepeso, e aí para aquelas pessoas que na maioria das vezes são sedentárias, o sobrepeso já é um estado ruim, e temos acima de 30 que se correlaciona à obesidade, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e grau 3. É claro que quanto maior o índice da obesidade, pior é o nosso resultado, tá? Essas pessoas tiveram mais que o dobro do risco quando foram infectadas pelo Covid. Então, quanto mais alto esse índice de massa corpórea, maior a chance dessa pessoa se tornar diabética também. Então, é uma condição que tem a ver com peso e não necessariamente apenas com estar pré-diabético, tá? Porque o quadro da obesidade é um quadro inflamado. Nós falamos que a pessoa obesa, ela na maioria das vezes é uma pessoa inflamada. Ela já está com um quadro inflamatório aí grande. Só que não sente nada, né? A pessoa, o que ela sente quando ela está ganhando peso? Teoricamente, ela está mais pesada. Fora isso, existem condições, mas eu vou falar agora de ganhos de peso extremamente elevados, que aí sim interferem na marcha, interferem no deslocamento, a pessoa passa a sentir dor no joelho, passa a sentir dor nas costas, aí tudo bem, tá? Muda uma condição física, mas não é desse quadro que eu estou falando. Eu estou falando de um quadro de ganho de peso normal, no qual a pessoa vai subir na balança, hoje está pesando 1 quilo a mais, passa daqui um mês está pesando outro quilo a mais, 2 meses, ou seja, em um ano acaba ganhando 4, 5, 6 quilos a mais, que acaba sendo normal dentro da nossa população. Agora, é um normal, mas que traz riscos, tá? Então nós temos que deixar isso muito claro. Ganhar peso é um fator de risco. Agora, eu sei que muitas pessoas, muitas, têm um desejo, né, de poder controlar o diabetes para não ter que tomar insulina. Pessoal, as pessoas, quando vêm falar conosco que já estão no quadro do diabetes, elas trazem para nós esse desejo. Cássio,
eu queria parar de tomar insulina. Ou, olha, eu quero controlar meu diabetes para não entrar na insulina. Eu tenho dois caminhos aqui. O primeiro caminho é falar para vocês que a insulina não é ruim, a insulina é boa. Caso a glicemia do paciente esteja aí com 300, 400, com a hemoglobina glicada, né, extremamente elevada, tomar a insulina que o médico prescreveu é obrigatório, tá? O médico não está te prescrevendo insulina porque ele quer prescrever insulina, ele está prescrevendo insulina porque você precisa. Então, são condições aí que nós temos que entender. Insulina não é ruim, insulina é bom. Só que as pessoas associam que tomar insulina não tem volta. E eu vou dizer para vocês que na maioria das vezes realmente não tem. A pessoa começou a terapia com insulina, ela voltar a um processo que ela não toma mais insulina é muito difícil. Por quê, Cássio? Porque quando a pessoa passa a fazer aplicações de insulina, o pâncreas dela já não está produzindo. E toda vez que eu coloco insulina exógena, insulina de fora para dentro, eu diminuo a minha produção de insulina, porque o corpo entende que tem. Ou seja, é como se eu estivesse gerando um feedback negativo, ou seja, eu coloco insulina, meu corpo entende que eu tenho insulina suficiente e aí o quadro de produção diminui. Por isso que a entrada da insulina só acontece de forma direta quando a glicemia realmente está muito elevada. Ou em casos, né, de internações rápidas aí, para que você possa fazer um controle dessa glicemia. Não dá para fazer uma cirurgia ou não dá para ter uma internação com a pessoa com glicemia extremamente elevada. Esse quadro hiperglicêmico, que gera esse quadro inflamatório, ele não vai trazer bons resultados, tá? Então, fazer uma cirurgia com alguém que esteja com a glicemia extremamente aumentada aí, infelizmente, as chances de sucesso se tornam ainda menores. Então, dentro desse desejo de poder controlar o diabetes para que eu não precise usar insulina, eu vou dizer para vocês que isso é extremamente possível. Por quê? Porque eu preciso controlar as minhas variáveis. Quais, Cássio? Que variáveis são essas? É que eu citei agora há pouco. Peso corporal, circunferência abdominal, mudar a minha situação do sedentarismo, entrar em uma condição onde eu consigo pelo menos fazer padrões dietéticos regulares para que a minha glicemia não fique oscilando tanto. Então é possível, dá para fazer isso. Eu só preciso ter pessoas que me orientem da maneira adequada. Fora isso, tudo certo e vai funcionar. Talvez, pessoal, eu já tenha acompanhado quase que 10 mil pacientes diabéticos. Pelo menos, meu mestrado foi em diabetes, então só no grupo de controle nós acompanhamos muitas pessoas diabéticas. Então eu posso dizer para vocês com uma segurança muito grande, dá para reverter. E nos últimos 20 anos aí da minha vida, de formado já, eu vim acompanhando pessoas diabéticas. Acompanhei meu pai aí por toda a vida dele. E dá para mudar, dá para melhorar, dá para fazer com que esse controle realmente não deixe com que você precise tomar insulina. Então dá para fazer. Só que a gente precisa gerar algum tipo de mudança. Uma das mudanças que precisam ser geradas é colocar exercício na sua rotina. E lembre-se, não é um exercício falar, não, você quer ficar malhando 2 horas. Não precisa. Eu falei agora há pouco que 4 minutos já podem resolver esse tipo de problema. Agora, por que é uma preocupação tão grande o diabetes, Cássio? Para vocês terem ideia, pessoal, dados antes da pandemia nos mostravam que nós tínhamos 387 milhões de pessoas diabéticas no mundo todo. 14 milhões de pessoas diabéticas no Brasil. Ou seja, dados de antes da pandemia. 387 milhões de pessoas no mundo e 14 milhões de pessoas diabéticas no Brasil. Só que nós temos um detalhe muito importante. A estimativa nos traz que existem 46% de pessoas que não sabem que são diabéticas. Ô Cássio, espera aí. Você está falando então que existe um número gigantesco de pessoas que não têm ideia disso? Exatamente. Então, muitas pessoas não sabem que são diabéticas. Por que não sabem? Porque não foram fazer diagnóstico. Ou seja, existe esse quadro ainda na nossa mão. Então isso é real. E quando a gente atualiza esses resultados para a pandemia, os dados da Federação Internacional de Diabetes revelam que o número de pessoas com a doença aumentou. Falei para vocês agora há pouco que isso tinha acontecido. Só que agora deem uma olhada no tamanho do estrago. Nós tínhamos 387 milhões e hoje, diagnosticados, nós temos 537 milhões de adultos no mundo todo. Pessoal, são quase 200 milhões de pessoas a mais no mundo. Ou seja, o Covid veio realmente e acentuou talvez aquele nosso elo mais fraco. Tá? Ele veio para
aumentar a incidência aí de uma doença extremamente complicada. Por que complicada, Cássio? Porque o diabetes não é uma doença simples. Por mais que eu não tenha sintomas no início, ela é uma doença silenciosa. A gente chama de doença crônica não transmissível, tá? Uma doença crônica degenerativa não transmissível e que é silenciosa. Eu vou dizer para vocês aí que talvez nos primeiros 10 anos você não sinta nada. Só que ele está literalmente estragando o meu corpo inteiro por dentro. Só que sem sinalização. E aí que é o grande problema. Por as pessoas não sentirem nada, elas não procuram atendimento. E por não procurarem atendimento, o quadro, quando chega realmente na nossa mão, já se passou aí 4, 5, 6, 10 anos realmente de um quadro instalado, né, do pré-diabetes, a glicemia estando um pouco alterada, que realmente não vai fazer tanta diferença assim na sua vida diária, mas que de forma deletéria, ou seja, de forma a piorar o seu quadro de saúde, isso veio acontecendo ao longo do tempo. E aí, uma das coisas que eu também mais escuto como desejo das pessoas já diabéticas, é claro, quem não é diabético não vem perguntar isso, né? Porque a pessoa já não sente nada mesmo, então ela não vai me perguntar nada desse tipo. Agora, quem é diabético chega para mim e fala assim, Cássio, um dos meus maiores desejos é controlar o meu diabetes para eu não ter problemas no futuro. Problemas, Cássio? Problemas. Não dá para falar que não vai ter problema. 10 anos aí de pré-diabetes sem sentir nada vai trazer consequências ruins. E essas consequências aí estão atreladas às doenças crônicas não transmissíveis, né? Para vocês terem uma ideia, pessoal, no Brasil nós temos 52% das pessoas de 18 anos ou mais que informaram que receberam diagnóstico de pelo menos uma doença crônica em 2019. Nós estamos falando de dados extremamente atuais, tá bom? Então imagina que em 2019 as pessoas já estavam acima de 18 anos e falaram assim, eu tenho um problema de saúde. Problema, caso, qual? Desde dor articular, a condições que eu tenho dor nas costas, eu tenho dor no joelho, eu tenho dor no quadril. Vou dizer que isso é extremamente comum. Talvez eu tenha relatos de dor na minha vida aí durante a minha adolescência para cá, tá? Por conta de exercícios, mas o quadro de dor aí já era prevalecente. E as condições de saúde, tá? Ou seja, nós estamos falando que 50% metade da população vem falando assim, olha, eu tenho alguma coisa. Ou sou hipertenso, sou diabético, tenho dor articular, ou tenho câncer. Então, são condições aí que são comuns dentro do nosso dia a dia. E existe um quadro extremamente importante que eu preciso chamar a nossa atenção aqui para ele, que são as doenças cardiovasculares. Se você me perguntar assim, qual a doença que mais mata no mundo todo, claro que durante a pandemia talvez tenha sido Covid, mas ela não é a doença que mais mata no mundo todo. A doença que mais mata no mundo todo são as doenças cardiovasculares. E essas doenças cardiovasculares são as doenças que afetam o seu coração. Cássio, quer dizer que eu preciso de um cardiologista? Se você puder, claro que precisa. É extremamente viável, necessário que você faça acompanhamento com um cardiologista, sim. Mas as doenças cardiovasculares, dentro dela, a hipertensão arterial, que é uma outra condição que a gente fala assim, e aí, você é hipertensa? A pessoa fala assim, não sou não. Ela fala, tá, então legal. E aí, muitas vezes, quando eu sento com ela e peço o que ela toma de medicamento, ela toma 1, 2, 3 remédios para pressão. Então, na verdade, não é que ela não é hipertensa, é que a pressão dela está controlada pelo remédio, mas ela é hipertensa. Só que nós temos os quadros que as pessoas nem sabem que são hipertensas. Na mesma condição do diabetes, a pessoa não sabe que ela é hipertensa. E por ela não saber que ela é hipertensa, ela não controla. Agora, essas doenças cardiovasculares, eu vou citar talvez delas a hipertensão, que é a mais comum, mas talvez aquela que mais leva a óbito, que é o infarto. As pessoas infartam. O infarto não acontece de hoje para amanhã, a não ser que seja um infarto agudo, e aí nós temos, infelizmente, o número de óbitos é extremamente alto, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um infarto hoje com 40 anos, a chance que eu tenho de ir a óbito é muito maior que um idoso com 70. Por quê, Cássio? Porque eu não tenho vascularização periférica ainda, tá? Não tenho ramificações. Por eu ter sido atleta, né, por um longo período de tempo, talvez eu tenha uma vantagenzinha aí por ter criado algumas ramificações que a gente chamamos de vasos colaterais, mas isso
praticamente não acontece, tá? A maioria das vezes não acontece. Então seria muita sorte. Mas realmente, se uma pessoa hoje com 40 anos infarta, a chance que ela tem de vida é menor do que uma pessoa com 70. Agora, essas doenças cardiovasculares, pessoal, são extremamente graves. Por quê? Porque realmente elas são os tipos de doenças que mais matam no mundo todo. E nós precisamos ter atenção com isso. Agora, por que eu estou falando de doenças cardiovasculares, sendo que o tema da nossa conversa é diabetes? Porque, se você me perguntar assim, alguém morre de diabetes? Eu vou te dizer, olha, morrer por diabetes, não. As pessoas não morrem por diabetes. As pessoas morrem por conta das suas complicações. As pessoas morrem por conta da condição que o diabetes traz, e não pelo diabetes de forma direta. Por quê, Cássio? Porque o diabetes talvez seja um dos principais desencadeadores de doenças cardiovasculares. Ele acelera o processo. Ele é uma das condições que mais trazem complicadores nas doenças cardiovasculares. Uma delas é a formação de placas arterioscleróticas que acontece em maior quantidade no diabético. O que é isso, Cássio? É exatamente eu formar uma placa de gordura dentro do seu vaso sanguíneo. Toda vez que eu tenho uma placa de gordura aumentada no seu vaso sanguíneo, eu vou diminuindo, eu vou estreitando o tamanho do seu vaso. E toda vez que eu estreito o aparelho do seu vaso, eu tenho menos fluxo sanguíneo. E aí, pessoal, o quadro do infarto, por exemplo, é extremamente comum em pessoas diabéticas. Extremamente comum. Então, eu estou falando de um fator de risco grave. O diabetes é um dos principais desencadeadores de doenças cardiovasculares. E aí a pessoa fala assim, Cássio, como que eu posso fazer para melhorar isso? Tá? Eu quero evitar essa condição. O exercício físico e o padrão alimentar são realmente as principais vias de tratamento para isso. De tratamento não medicamentoso. É que hoje eu considero exercício físico um remédio. Né? A gente fala que nós transformamos hoje exercício em remédio. E é uma realidade. Nós fazemos isso todos os dias. Porque nós enxergamos que o exercício físico tem o mesmo poder do remédio que você toma. Caso eu não tomo remédio ainda. Olha, então nós temos um tipo de remédio que não tem efeito colateral nenhum, ou seja, não vai trazer problema nenhum e que você pode usar todos os dias e que vai evitar que você venha a ter que tomar remédios. Agora, olha que condição interessante. As pessoas muitas vezes chegam para mim também falando da seguinte forma: Cássio, o meu desejo é poder comer o que eu gosto e ter a glicemia controlada. Isso é possível? É possível. Você pode comer o que você gosta e controlar a glicemia. É claro que você não vai me sentar agora e comer um bolo inteiro, né? Se você fizer isso, não tem como controlar a sua glicemia com exercício nesse momento. Porque a resposta glicêmica vai ser imediata. Mas eu tenho como fazer com que você pague essa conta. O exercício tem esse poder. Eu dou uma sessão de exercício hoje, eu consigo controlar a glicemia do diabético, inclusive, que é mais complicado, 48 horas, 72 horas. Então, o exercício físico tem essa capacidade, ele tem essa condição de me gerar essa melhora significativa do quadro. Então, é possível fazer isso. É como se eu estivesse colocando o exercício físico para que essa pessoa possa comer mais. Não estou dizendo para você passar do ponto, mas estou dizendo que você vai poder comer. Cássio, eu estou com pré-diabetes, acha que eu posso comer um pedaço de bolo? Claro que pode. Cássio, eu estou com diabetes, acha que eu posso comer um pedaço de bolo? Claro que pode. O que você não pode é repetir isso com uma frequência muito grande e nem em grande volume. Os grandes volumes de comida parecem ser os grandes vilões nessa história toda. E nós temos como controlar isso. Eu vou falar agora no paciente diabético, tá? Que é através do controle glicêmico. Pessoal, o controle glicêmico é quando eu vou lá e faço o teste de ponta de dedo para saber quanto que é minha glicemia, quanto está a minha glicemia. E nesse teste de ponta de dedo, é um aparelhinho simples, no qual eu seguro o aparelhinho na mão, furo o meu dedo, colho uma gotinha de sangue e sei o resultado que estava. 110, 105, 80, tá? Vai depender, claro, do meu índice glicêmico naquele momento. Mas isso tem que acontecer. Agora, olha que condição interessante. Menos, na verdade, de 40% dos pacientes têm o que nós chamamos de controle glicêmico ideal. Cássio, está dizendo então que menos de 40% das pessoas mantêm um padrão ideal? Sim. E os outros 60%? Os outros 60% são os sérios candidatos às doenças cardiovasculares que eu acabei de citar. Sério, Cássio, isso é verdade? Infelizmente é. Tá?
Esse controle glicêmico ideal, ele tem a ver com esse ajuste, tanto da alimentação quanto do exercício físico. Cássio, mas eu já tomo remédio. Já que eu já tomo remédio, o médico prescreveu o remédio para mim, está tudo certo, então eu não preciso. Não é assim que funciona. O remédio controla você em estados basais, aquele estado de normalidade. Agora, você não falou para mim agora há pouco que quer comer alguma coisa que você gosta? Tudo bem, você vai precisar pagar a conta. Não tem como, tá? É uma balança. Se você comer mais, eu tenho que gastar mais. Eu tenho que gerar um equilíbrio. Então, esse controle glicêmico ideal, menos de 40% das pessoas o têm. E estou dizendo que menos de 40% das pessoas têm esse controle glicêmico ideal. Não estou falando pela dificuldade de controlar, não, tá? Estou falando que muitas vezes as pessoas não sabem disso que eu estou dizendo agora. As pessoas não sabem disso. O exercício físico é o grande desencadeador desse controle glicêmico ideal. Pessoal, realmente nós já acompanhamos muitas pessoas diabéticas. E nesse acompanhamento nós mudamos a vida de muita gente. Tá? O meu pai foi um. Meu pai infartou com 56 anos. Nunca tinha controlado o diabetes dele. Era literalmente um descontrole geral. Meu pai fazia parte desse 60% aí descontrolado. E depois que ele infartou, nós mudamos a vida dele. A condição do meu pai, nos 20 anos, 25 anos após o infarto dele, era melhor do que antes do infarto. Então, isso é uma realidade. E não estou dizendo só do meu pai, não. Tá? Só no grupo de controle do mestrado que eu fiz, nós acompanhamos 200 pacientes diabéticos, eram os piores da rede pública. Ou seja, nós estamos lá falando assim, ó, quem são as pessoas que vocês não conseguem controlar? Olha, aquele. Nós pegamos exatamente essas pessoas e colocamos elas para treinarem controle glicêmico, tudo certinho, tá? Ou seja, todo acompanhamento pelo médico, pelo profissional de educação física e por toda uma equipe multiprofissional. Quando nós fizemos isso, nós conseguimos controlar todo mundo. Todos. Não teve exceção. Claro, nós tivemos pessoas ali que estavam tão comprometidas que inclusive vieram a óbito. Né? Não foi lá conosco não, tá bom? Não foi durante o exercício. Mas vieram a óbito porque tinham quadros já extremamente avançados pela evolução do diabetes. Mas nós conseguimos controlar todo mundo. Então esse controle glicêmico é fundamental. Cássio, quando você prescreve exercício para diabetes, você faz o teste de ponta de dedo nele? Sim, preciso. Eu não tenho bola de cristal, não consigo saber quanto está a tua glicemia agora. Então não tem como. Então eu preciso fazer o teste de ponta de dedo para saber como está a sua glicemia, para poder ajustar da melhor forma possível o treino daquele dia. O treino ele é moldado de acordo com a resposta glicêmica que essa pessoa está. Existe uma outra variável muito melhor que o controle glicêmico de ponta de dedo. Por quê, Cássio? O controle glicêmico de ponta de dedo, esse que eu furo o seu dedo, eu vou saber o resultado naquela hora, como se eu estivesse vendo uma foto sua. Existe uma outra forma, chamada hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada, que mostra para nós um resultado como se fosse uma média ao longo de 3 meses. E eu costumo brincar assim, ó, quem tenta me enganar no teste de ponta de dedo, nós pegamos a hemoglobina glicada. Por quê? A hemoglobina glicada, ela dá para nós aí um controle de 3 meses. É como se fosse um vídeo, é como se eu estivesse olhando você ao longo de 3 meses. Então, ela me dá um resultado realmente, pessoal, mais concreto. O resultado de ponta de dedo, nós já tivemos pacientes que burlavam o teste de ponta de dedo. Como assim burlavam o teste? A pessoa ficava em jejum 12 horas para ir lá fazer o controle glicêmico. E aí, quando eu fazia o teste de ponta de dedo nela, ela não tinha comido nada. Mas ela não falava isso para nós, ela falava que estava um padrão dietético normal. E na realidade não era. Agora, a hemoglobina glicada não tem como fugir. Vai lá, colhe o sangue, faz a hemoglobina glicada e vê o resultado. Por que a hemoglobina glicada é tão importante? Porque ela realmente vê o fator deletério, o fator prejudicial dessa glicemia dentro do corpo. Quanto mais alta a hemoglobina glicada, mais fatores deletérios nós temos no nosso corpo sendo instalados. Então, realmente, ela é um dado extremamente importante. Para você que já é diabético, eu tenho certeza que seu médico pede teste de hemoglobina glicada para você. Se ele não pede, fala para ele, olha, dá para fazer um exame de hemoglobina glicada? É um exame simples, na própria coleta de sangue que você faz no seu controle, já tem como fazer o teste de hemoglobina glicada e realmente ele vai trazer parâmetros mais concretos para a nossa mão. Tá? Agora, dentro disso tudo, pessoal, o sedentarismo realmente é o grande vilão, né,
e alimentação são um grande problema. Eu entendo que hoje, dentro do fator de estresse, a gente pague a conta com alimento. Muitas vezes até bebida alcoólica, tá? Então, alimento, bebida alcoólica e, na maioria das vezes, nos tornamos cada vez mais sedentários. Essa condição de ficar mais sedentário, ela realmente é um grande problema. A grande maioria das pessoas fazem de exercício, hein? De atividades, tá? Não vou falar nem de exercício, atividade. Limpar a casa, varrer o chão, atividades domésticas são atividades físicas, elas gastam calorias também. Existe uma diferença dela do exercício físico. Qual é? O exercício físico é aquilo que eu programo para você ter um resultado. A atividade física é tudo aquilo que você faz que gasta caloria. O exercício também gasta caloria, mas gasta de forma programada para entregar um resultado que você procura. Essa é a grande diferença dos dois. Agora, não estou dizendo que você fazer uma caminhada seja ruim, pelo contrário, eu quero que você faça a caminhada. Lava a calçada, vai varrer o chão, vai ter uma atividade, vai se movimentar, porque o grande vilão nosso é o sedentarismo. Sabe qual é? Eu brinco da seguinte maneira, hoje nós temos um grande problema, chamado sofá e Netflix. Por quê, Cássio? Porque a pessoa senta no sofá, coloca aquela série que ela quer assistir, ela fica ali horas e horas, sentada. Alguém aí fica sentado no cinema sem comer alguma coisa? Não, né? A mesma coisa acontece em casa. Nós não ficamos sem comer nada. E aí essa condição do comer realmente traz um problema. Parado e comendo. Ou seja, a grande maioria da população faz cerca de 37 minutos de atividade por semana. E isso estou falando de forma fracionada ainda, tá? Não é direta, não. Não é uma caminhada de 37 minutos. É muitas vezes atividades fracionadas que somam a isso. Ou seja, é um padrão realmente de sedentarismo, é um padrão aí que as organizações mundiais de saúde mostram que nós deveríamos ter em torno de 300 minutos por semana. Ou seja, as pessoas chegam a fazer quase que 10% disso. Então, é realmente um dos grandes problemas que nós precisamos mudar dentro disso tudo. E aí, muitos pacientes de diabetes falam assim, olha, eu até queria fazer exercício, mas já que eu tomo insulina, eu tenho medo de ter hipoglicemia durante o treino. Realmente, pessoal, a hipoglicemia é um fator extremamente sério. Se você me perguntar assim, Cássio, o que é melhor? Eu estou dizendo de dois quadros ruins, tá? Mas o que é melhor? Eu estar com hipoglicemia ou ter uma glicemia de 400? Eu falo assim, ter uma glicemia de 400. Porque a hipoglicemia, ela é muito mais grave, ela vai te matar. Se você estiver em hipoglicemia, estado hipoglicêmico, e você permanecer nele durante um bom tempo, infelizmente vem a óbito, o cérebro para de funcionar. Eu falei lá atrás com vocês que o cérebro se alimenta de açúcar. Quando eu estou em estado hipoglicêmico, é que não tem açúcar suficiente para o cérebro sobreviver. E aí, realmente ele para, ele desliga. Então, eu já vi casos aí, não por exercício, nunca vi ninguém morrer por exercício físico, por hipoglicemia, mas eu já vi pessoas terem hipoglicemia por conta do exercício físico, como também já vi pessoas terem hipoglicemia sem fazer exercício nenhum, por conta da administração de insulina, tá bom? Então a pessoa aplicou insulina, vou falar aqui duas que são comuns aí, para aqueles que fazem acompanhamento do sistema de saúde, nós temos NPH e insulina regular. Uma insulina NPH é uma insulina de ação lenta, tá? Ela vai ter uma duração aí de cerca de 7 horas de pico dela, depois ela vai caindo a sua concentração. Então imagina a pessoa tomou insulina às 7 horas da manhã, deveria estar almoçando por volta de meio-dia, 1 hora da tarde. Às vezes passa um pouquinho desse tempo, a pessoa tem um quadro hipoglicêmico instalado. Então isso é comum, tá? Não é uma coisa incomum para nós que trabalhamos com diabetes. Agora, dá para controlar. O exercício físico eu consigo dosar. Por isso que eu falei que eu vou usar primeiro o teste, fazer o ponto de dedo para saber o que eu vou prescrever. Então é por isso, eu preciso disso. Como eu não tenho mecanismo para saber sem fazer o teste, eu preciso do teste para poder ajustar a prescrição naquele dia para aquele indivíduo. Então, essa questão da hipoglicemia, ela é verdadeira, ela acontece, mas nós temos como reverter esse quadro. E a reversão desse quadro realmente é muito tranquila para mim, de forma que na prescrição, porque eu vou dosar, eu vou ajustar o exercício da melhor maneira possível para poder entregar. E o ajuste do exercício é escolher o exercício de maneira específica para que o resultado dele seja viável para a sua condição naquele momento. Então, precisa ter um acompanhamento de perto, Cássio? Olha, seria bom se você tiver um profissional de educação física próximo de você,
né, na academia que você frequenta, é viável falar a ele que você é diabético e trazer essas condições. Cássio, mas eu não tenho profissional nenhum e quero fazer caminhada em casa. Não tem problema, manda uma mensagem para nós aqui que nós vamos passar a acompanhar você para te dar essa segurança. Né? É simples assim, mas você precisa, tá? Porque fazer exercício é fundamental para a sua vida, mas preservar para a sua saúde no quadro de hipoglicemia também. Dentro dessa condição do exercício, o que fazer, né? Qual seria o exercício? O exercício sempre é bom, Cássio? Eu vou dizer para vocês que sempre, tá? E de preferência, o exercício programado. Ele é melhor do que o exercício espontâneo. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou falando aqui de diabetes. Então, eu tenho certeza que tem pessoas aqui assistindo que são diabéticos tipo 2, mas também tem pessoas assistindo que são diabéticos tipo 1. Nós acompanhamos vários diabéticos tipo 1. E para o diabético tipo 1, a atividade programada é melhor do que a atividade espontânea. Por quê? Porque como ele depende de insulina o tempo todo, nós precisamos saber exatamente qual recurso utilizar na própria insulina. Existem quadros diabéticos tipo 1 que utilizam aí medicações com bomba de insulina, e a bomba, em algumas coisas, nós vamos desligar a bomba de insulina, nós vamos mudar aí referências, né, em quantidade de infusão, tá? Para que o resultado seja favorável e traga aí condições boas, né, para esse indivíduo. Porque senão fica uma condição em que ele vai fazer exercício, vai ter hipoglicemia e não é esse ajuste. Então, o exercício de forma monitorada, programada, ele vai ser melhor do que aquele exercício de forma espontânea. Eu não quero criar aqui objeção para você, tá? Não quero. Eu estou dizendo aqui que fazer exercício é sempre bom, só que nós precisamos ajustar. Quando essa pessoa é um usuário de insulina, o ajuste tem que ser melhor ainda. Local de aplicação, nós temos formas de ajustar pelo local de aplicação, nós temos como fazer o uso de insulinas diferentes, tá? Dependendo da sua atividade. Se você vai usar uma insulina NPH ou uma insulina regular, depende, nós vamos mudar um pouquinho o horário da infusão da insulina regular. Então, nós temos N estratégias aqui para resolver esse tipo de problema. E mesmo assim, eu entendo que quem está do outro lado não entende de todo esse recurso que nós temos, tá? Então, uma das objeções, das dificuldades primeiro, eu posso treinar? Eu sou diabético, eu posso treinar? É o que a pessoa me pergunta. Eu falo, pode, deve treinar. Agora, qual o melhor tipo de treino? Aí eu falo assim, olha, não sei. Por que, Cássio? Não sei. Você é profissional, você está falando para mim que não sabe. Eu estou dizendo que não sei pela seguinte condição. Eu consigo transformar aquilo que você gosta naquilo que você precisa. Eu tenho certeza disso. Cássio, eu estou dizendo não sei para vocês, porque assim, eu não sei o que você gosta de fazer. Você gosta de jogar futebol? Ótimo, nós vamos transformar futebol em remédio. Você gosta de fazer musculação? Vamos transformar musculação em remédio. Você gosta de correr? Nós vamos transformar corrida em remédio. Não tem problema. Agora, qual o melhor tipo de treino? Aquele que você faz. Simples assim. O melhor tipo de treino é aquele que você faz. Agora, como fazer esse treino? Aí eu preciso da minha interferência. Por quê? Porque eu preciso controlar o seu padrão glicêmico para poder prescrever de maneira adequada para a sua realidade. E essa prescrição adequada para a sua realidade, essa condição de mudar a prescrição, ela realmente passa por detalhes extremamente importantes que aí não dá, né, para deixar de forma aberta aqui para vocês. Então, eu não consigo hoje olhar para o exercício e falar assim, olha, vai para a academia, faz supino reto, supino inclinado, faz leg press. Até dá para fazer isso, mas isso eu posso garantir para você que não é o seu treino, é o treino de alguém, mas talvez não seja o seu. Por quê? Porque existe um quadro chamado especificidade. Eu preciso ser específico. Quando eu estou falando de grupos de risco, grupos patológicos, no caso aqui hoje o diabetes, não dá para fazer prescrição aberta. Não é para fazer uma forma generalizada, a gente não consegue fazer isso. Tá? Então não é essa a ideia. Quando nós falamos de prescrição, nós estamos falando de prescrição. É uma prescrição individualizada, em que eu vou prescrever para você, né, de forma direta. Eu não tenho como fazer uma prescrição generalizada e falar, olha, isso aqui é para todo mundo. Pode ir lá fazer, está tudo certo, eu vou melhorar a sua condição de vida. Isso não existe. Tá? Então, treinar pode. O melhor tipo de treino é aquele que você mais gosta. Agora, como fazer esse treino? Aí eu preciso de uma intervenção do profissional. Tudo bem? Então essa é a condição. Por quê, Cássio? Porque existem 3 condições que são
extremamente importantes que eu preciso mudar na sua vida. Na vida do diabético eu preciso mudar 3 coisas. Primeiro, controle glicêmico. Claro, isso para mim é muito direto. Preciso controlar a sua glicemia. Mas eu também preciso mudar uma variável chamada de VO2 máximo. O VO2 máximo é a capacidade máxima de captar, transportar e utilizar o oxigênio. Nós estamos falando aqui agora da sua capacidade cardiorrespiratória. Eu falei ali atrás com vocês que as doenças cardiovasculares são aquelas que mais matam e que o diabético tem isso de forma muito exacerbada. Então eu preciso mudar isso. Quanto melhor eu transformar o seu VO2 máximo, ou seja, quanto mais capacitado você tiver de forma cardiorrespiratória, eu garanto a você que essas condições são melhoradas. Ou seja, quanto melhor, quanto mais desenvolvido for o seu VO2 máximo, melhor será a sua capacidade cardiorrespiratória e menor serão os seus fatores de risco associados a ela. Agora, como que eu prescrevo isso, Cássio? Através de algumas variáveis. A grande maioria dos pacientes que chegam na nossa mão não chegam com um teste ergométrico. Então, nós vamos lá, dosamos a quantidade de exercício baseada em preditivos, frequência cardíaca, por exemplo, variáveis de frequência cardíaca, fatores preditivos como a frequência cardíaca máxima estimada para você, com testes, anamneses de fator de risco, score de Framingham, são fatores aí que nós usamos, são ferramentas profissionais que eu uso todo dia para poder saber como prescrever o exercício para você. Então, Cássio, posso fazer caminhada? Pode. Qual o resultado que vai ter? Não sei. Ah, mas como assim não sabe? Não sei. Eu não sei com qual velocidade você está caminhando. Eu não sei com qual essa velocidade corresponde à intensidade para você. Ela corresponde a 85% do seu máximo? Ela corresponde a 65% do seu máximo? Ela corresponde a 40% do seu máximo? Eu não sei. Então, para isso tudo eu preciso criar uma adequação. Avaliação, avaliar de forma criteriosa, criar fatores que vão nos dar segurança na prescrição. Quando eu falo aqui que eu não tenho bola de cristal, é porque muitas vezes as pessoas falam assim, olha, o paciente diabético pode treinar tudo normal, pode fazer tudo em toda a intensidade que tiver. Eu acho que pode fazer tudo sim, mas em toda a intensidade não. Por quê? Porque como eu não sei qual é o estrago interno que o diabetes proporcionou, eu prefiro preservar pela sua vida. Sinceramente, eu prefiro preservar pela sua condição de saúde, pela sua condição de vida. Não dá para eu sair prescrevendo exercício em alta intensidade para todo mundo. Isso estaria sendo inconsequente. E aqui eu estou falando de forma profissional, tá? Eu estou falando aqui com a maior seriedade possível, né? Então, eu não estou falando aqui de dados aí que eu peguei em algum lugar. Não, não. Eu estou falando aqui de coisa científica. Tudo, né, que eu estou falando hoje aqui com vocês é dado científico, trabalhos publicados nas maiores revistas de impacto mundial. Então, eu não estou trazendo aqui de forma aleatória. Então, falar para vocês aí, olha, pode fazer, eu vou prescrever aqui, não é bem assim. Então, avaliação criteriosa, anamneses, avaliação de risco cardíaco, score de Framingham, tá? São ferramentas aí iniciais para que eu possa começar o processo da melhor maneira possível. E essa melhor maneira possível é a sua segurança, tá? Então, Cássio, eu matriculei aqui na academia, cheguei lá e comecei a fazer o meu treino, ninguém nem olhou para mim, nem sabe quem eu sou. Cuidado, sinceramente, tome cuidado aí, porque você está treinando, mas talvez você não esteja treinando da maneira adequada para a sua realidade, tá? Hoje, nós temos critérios realmente muito embasados, muito fortes, que nos garantem essa segurança. Segurança por quê, Cássio? Você já viu algum caso específico lá na academia que tenha tido algum problema? Já. Nós já tivemos pacientes diabéticos e cardíacos gravíssimos fazendo um trabalho conosco. Oh, sério? Essa pessoa estava lá fazendo com você? Sério? Porque o médico entrou em contato conosco e falou assim, Cássio, preciso que você acompanhe o paciente X e esse paciente X que você vai acompanhar é grave, a gente não tem outra solução com ele, precisamos fazer, porque ele já tem um comprometimento cardiovascular tão grande que se ele não fizer exercício, ele vai morrer. E nós iniciamos um protocolo com ele, fizemos um trabalho, só que teve um dia que ele teve uma parada cardíaca na nossa mão. E nós revertemos a parada cardíaca dele, foi para o hospital, foi feito todo o procedimento, e depois na sequência o médico e a família veio conversar conosco. Olha, nós estamos vindo aqui para agradecer o trabalho de vocês. Né? O caso, a filha foi falar conosco e falou, meu pai está vivo porque ele estava aqui na mão de vocês. E quando isso aconteceu,
vocês conseguiram tanto reverter, como dar todo o suporte necessário para que isso pudesse acontecer. Então, acontece, tá? Não é uma coisa assim, ah, não, mas eu não fiquei sabendo. Claro que a gente não fica sabendo. Sabe por que não? Porque imagina que nós temos 30% das pessoas só ativas. De forma direta na academia nós temos cerca de 7% só. Ou seja, o universo é desse tamanho. Só que eu estou falando do universo de pacientes diabéticos de 580 milhões de pessoas. Só que como a maioria é sedentário, isso não vai acontecer. Não vai acontecer treinando, vai acontecer em casa, parado, sentado. Que foi exatamente o que o cardiologista que atendeu esse senhor veio falar conosco. Olha, se ele estivesse na casa dele sentado no sofá, ele estaria morto agora. Ele só não está porque ele estava aqui com vocês e a hora que ele parou, vocês reverteram no mesmo momento. Então, isso acontece, tá? É que não acontece no exercício, porque as pessoas não estão fazendo. Agora, não estou dizendo para você não fazer o exercício, só estou falando para você ter segurança para fazer o exercício físico. Não é assim de forma aleatória, nós temos muito critério para que isso possa acontecer. E existe uma forma de controlar a glicemia com o exercício. A captação de glicose ela acontece durante o exercício físico, eu não preciso de insulina. Ou seja, o exercício físico consegue regular a minha glicemia sem presença de insulina. Isso é um fator muito bom. É claro, não estou dizendo aqui que a pessoa que já toma insulina não tem que tomar para treinar. Não é isso, tá? Só estou dizendo que eu consigo potencializar o resultado da insulina com o treino. Nós potencializamos o resultado dela, nós aumentamos a captação dessa insulina, nós aumentamos a absorção de glicose, tudo isso com exercício físico. Agora, existe a forma correta de fazer e existe a quantidade correta de se fazer. Por exemplo, talvez você esteja se perguntado alguma vez, tipo, será que eu faço esteira antes ou depois da musculação? Já se perguntou disso? Depende. Para um paciente diabético, depende. Para uma pessoa normal, sinceramente, que não tem esse problema do diabetes, não vai mudar muita coisa. Mas para o diabético vai mudar sim. Dependendo da quantidade de glicose que ele chega na minha mão, vamos imaginar aqui que você chega com uma glicemia de 300 na minha mão. Eu vou colocar você primeiro na esteira. Vou levar você primeiro para a esteira, numa intensidade moderada a baixa, para fazer com que a absorção de glicose aumente e você diminua a sua glicemia. Para depois levar você na musculação. Se você chegar a uma glicemia aqui de 120, 130, talvez eu leve você primeiro na musculação, dependendo do protocolo que eu vou fazer lá na esteira, eu vou deixar a esteira para depois. Vou colocar você primeiro na musculação, vou prescrever exercício de alta intensidade para você, vou controlar a sua glicemia para que você não tenha risco da hipoglicemia. Ah, Cássio, então dá para dosar isso? Dá. Nós fazemos isso hoje de uma forma muito boa, muito profissional. Então, dá para fazer. Só que depende do caso. Se a pessoa tomou insulina ou não tomou insulina, se ela usa insulina ou não, se ela usa apenas o comprimido, né, para controlar a glicemia dela. Isso tudo interfere na minha prescrição, interfere no meu ajuste, interfere na minha escolha. Então isso é extremamente importante, são dados importantes. Por isso que eu falei, ó, se você chegar na academia, é diabético, o professor nem olhou para você, não sabe quem você é, talvez valha a pena você rever a academia, contratar um personal trainer, por exemplo. Tá? Ou usar uma outra ferramenta de acompanhamento, aplicativos, tá? Que vão fazer com que você tenha um acompanhamento, de repente, mais próximo do que aquele que você encontra hoje. Dá para treinar em casa, Cássio? Dá, claro que dá. Tá? Hoje nós temos um aplicativo que é o Health On, que a gente consegue prescrever exercício onde você estiver e quando você quiser, de forma muito rápida. Tá? Muito simples, aparece o vídeo e você olha para ele, ou seja, dá para ver o que você tem que fazer, dá para ver o controle, dá para você regular para a minha intensidade do exercício, porque tudo vai ser baseado nessa intensidade, de como você estava com a glicemia e de que intensidade foi o exercício. Se eu consigo dosar essa intensidade, eu consigo entregar o resultado que você precisa. Ou seja, dá para fazer. Agora, o que não dá é para você não ter um acompanhamento de um profissional responsável por você aí durante todo o processo. Uma outra dúvida muito frequente é: devo fazer aeróbio ou devo fazer musculação? Né? Deve fazer os dois. Falei agora há pouco para vocês que eu consigo controlar a glicemia dependendo de como eu estou. Eu não estou dizendo aqui, Cássio, eu amo correr. Você acha que eu preciso ir para academia? Olha, para aumentar sua massa muscular, eu deveria fazer exercício resistido. Não estou falando musculação, mas exercício resistido.
Essa execução do exercício resistido, primeiro, vai proteger as suas articulações, vai melhorar a sua condição músculo-esquelética e vai dar a você, inclusive, maior força, maior capacidade de correr. Então, eu faria sim, tá? Mas também tem a ver com a prescrição. Então, o aeróbio, o resistido, eu vou levar para você a pergunta assim, o que você gosta? Eu consigo transformar naquilo que você precisa, mas eu preciso saber exatamente aquilo que você gosta. A questão não é competir entre o aeróbio e o resistido, e sim usar o benefício dos dois. Quando eu penso em gastar glicose, os exercícios aeróbios, os exercícios cardiovasculares, conseguem gastar mais açúcar por unidade de tempo. Ou seja, eu consigo consumir mais açúcar em 1 minuto na esteira do que eu consigo consumir açúcar em 1 minuto na musculação. Porque são características diferentes, são características hormonais diferentes. É claro que depende muito da intensidade, mas se a gente pensar naquilo que é padrão, o exercício aeróbio vai ter uma condição de absorver mais glicose de forma mais veloz do que o próprio exercício resistido. Agora, dentro dessa minha condição total, o que nós temos de prioridade é que a pessoa faça o exercício. Fazer o exercício é o papel fundamental para que eu possa controlar todo esse mecanismo que o diabetes traz e todas as suas consequências. Essas consequências do diabetes é aquilo que eu mais me preocupo com você que está aí assistindo. Porque realmente as consequências do diabetes nós não temos como revertê-las lá no futuro, mas eu tenho como mudar a sua vida no agora. Então eu espero que você tenha gostado, espero que você acompanhe o nosso canal, curta, ativa o sininho aí. Eu sei que esse vídeo de hoje aqui é um vídeo mais longo para que você possa ter conhecimento total aí do impacto do diabetes e do pré-diabetes na condição de vida, só que fique sabendo que nós somos extremamente competentes e que nós temos profissionais espalhados aí no mundo todo hoje que podem dar suporte para você, para mudar a sua vida. E eu tenho certeza que nós vamos mudar a sua vida, assim como nós já mudamos a vida de milhares de pessoas com aquilo que nós fazemos. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.